Fala galerinha, a gente está de volta aqui nessa sequência, nesses vídeos onde a gente está falando sobre a origem dos nomes das equipes da NBA. No nosso primeiro vídeo, que se você não assistiu pode procurar aqui na nossa playlist, nós falamos sobre a origem dos nomes das equipes da Conferência Leste. Obviamente no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem, sobre o significado dos nomes dos times da Conferência Oeste. Antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, deixa o comentário aqui ao final desse vídeo se você curtiu, se não curtiu, e é óbvio, se curtiu, deixa o seu like ali pra gente, beleza? A gente começa falando da conferência do Velho Oeste norte-americano com o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, que é um time que nasceu em 1980, já com esse nome. E assim como outras tantas franquias da NBA, esse nome foi definido depois de um concurso. A gente viu isso no vídeo com a origem dos nomes da Conferência Leste, e essa é uma situação que vai se repetir muito também com os times da Conferência Oeste. Em 1980, uma rádio promoveu o concurso e foi o nome mais votado e que foi escolhido foi Mavericks. O que muita gente não sabe é o que significa essa expressão. Pois bem, essa é uma expressão utilizada para designar uma pessoa que é independente, uma pessoa diferentona, usada muitas vezes de forma informal, para designar os Cowboys. Daí o nome Dallas Mavericks. Outra curiosidade, uma coisa bem interessante, é que como prêmio, as pessoas que sugeriram o nome Dallas Mavericks ganharam ingresso para o primeiro jogo da nova franquia. Denver Nuggets está aí um time que nasceu na cidade certa, mas foi obrigado a mudar de nome em 1976, quando há a fusão aí das associações para criar a NBA como a gente conhece hoje. Vou explicar essa história, a gente volta em 1967. Nesse ano, nasce a franquia de Denver e nasce como Denver Rockets, que jogava pela ABA, American Basketball Association, que em 1976 se une à NBA para formar a liga que a gente conhece hoje. Acontece que na NBA naquela época já existia o Houston Rockets, portanto Denver Rockets teria que mudar de nome. Foi feito um concurso, obviamente, como a gente já sabe, quase sempre é feito um concurso, quase sempre respeitam esse concurso, mas foi o caso. E o nome mais votado foi Nuggets, que numa tradução livre significa pepitas de ouro. Um nome que tem tudo a ver, já que a região é conhecida, a região do Colorado é conhecida por sua tradição na mineração. Daí o nome Denver Nuggets. Golden State Warriors está aí um time que mudou recentemente, teve uma mudança recente, agora 2019-2020, voltando para São Francisco. Golden State Warriors é uma franquia que nasce como Warriors, que significa guerreiros na tradução, mas não nasce como Golden State. O time nasceu em 1946 na Filadélfia, como Philadelphia Warriors. Em 1962, na primeira mudança, o time vai para São Francisco e mantém o nome, San Francisco Warriors. Em 1971, mais uma mudança, a equipe vai para Oakland. Em Oakland, ao invés de colocar aí Oakland Warriors, eles decidem mudar esse primeiro nome, em vez de colocar o nome da cidade, colocar Golden State, que significa o estado dourado, que se referia aí ao estado da Califórnia, onde fica Oakland, onde fica São Francisco. Então nessa nova mudança, agora 2019-2020, voltando para São Francisco, o time não precisou mudar de nome, Golden State, estado da Califórnia, estado dourado, então mantiveram aí Golden State Warriors, os guerreiros do estado dourado. Houston, we have a problem. Muita gente vai se lembrar da frase dita pelo Tom Hanks, no filme Apollo 13, e que tem tudo a ver, se você pensar no nome da franquia Houston Rockets. Rockets significa foguetes, os foguetes de Houston. Em Houston fica a base do Centro Espacial da NASA, então tudo a ver. Acontece que a franquia nasce como Rockets, mas não nasce em Houston. Em 1967, ela nasce na cidade de San Diego, como San Diego Rockets. Esse nome foi escolhido para fazer referência aí ao slogan de San Diego, que era uma cidade em movimento. Outros nomes poderiam ter sido escolhidos, mas enfim escolheram Rockets
foguetes. Quis o destino que em 1971, pouco tempo depois, a franquia se mudasse para Houston. E aí, para que mudar de nome, né? Para que fazer concurso? Um time de Houston com o nome de Foguetes? Perfeito. Los Angeles Clippers, outra equipe que não nasceu na cidade de Los Angeles e não nasceu como Clippers. Na verdade, o nome original da franquia é Buffalo Braves. Em 1978 acontece a mudança. Não foi para Los Angeles, foi para San Diego primeiro. San Diego que tinha perdido, né, a franquia do Rockets para Houston em 1971. Em 1978 ganha a franquia do Braves. Só que aí, para ter um nome que tivesse mais a ver com a região, foi escolhido o nome Clippers. Então não ficou San Diego Braves, ficou San Diego Clippers. O que significa Clippers? Esse era o nome de um navio, uma espécie de um navio veleiro que era muito comum na Baía de San Diego. Aí, em 1984, aí sim, acontece a mudança para Los Angeles, mas o nome é carregado, né? Fica Los Angeles Clippers, que é o que a gente conhece até hoje. Los Angeles Lakers, esse sim, um nome que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, né? A palavra Lakers significa lagos, mas será que a região de Los Angeles tem tantos lagos assim para justificar o nome de uma franquia como Lakers? Não tem. Acontece que o que muita gente não sabe é que a franquia não nasceu em Los Angeles. Ela nasce em 1947 em Minneapolis. Minneapolis, que fica no estado de Minnesota, que é conhecida como a terra dos 10 mil lagos. Agora sim faz sentido, né? A mudança para Los Angeles só acontece em 1960 e aí os donos resolveram manter o nome do time, né, para ficar Los Angeles Lakers. Afinal, a franquia jogando em Minneapolis já tinha vencido 5 títulos, era um time super popular na época também. Memphis Grizzlies, tá aí outra franquia, outro time que não nasceu nessa cidade que a gente conhece hoje, né? Na verdade, essa mudança para Memphis, ela só acontece em 2002, mas o time manteve o nome de batismo, né, do seu nascimento, que foi em 1994, em Vancouver, no Canadá. E daí o nome, né, Grizzlies. Grizzlies é uma espécie de urso que a gente vê no símbolo do time, que é muito comum nessa região de Vancouver. Minnesota Timberwolves, se a gente olhar rapidinho já para o símbolo, já dá para ter uma noção. Timberwolves significa lobos cinzentos, né? E adivinhe só, foi escolhido depois de um concurso em 1986, quando a franquia nasceu. Na verdade, outros nomes até foram lançados, né? Como ursos polares, nevasca, enfim. Mas a diretoria preferiu esse nome, Timberwolves, porque queria um nome que tivesse uma ligação muito forte com a região. Vale lembrar que Minnesota é a única região abaixo da latitude 48 a ter uma matilha livre desse tipo de lobo, né, dos lobos cinzentos, Timberwolves. Então, um nome que tem muita ligação com a região, faz todo sentido, fora que é um símbolo bem bacana também. New Orleans Pelicans. A cidade de New Orleans é conhecida como berço do jazz, né? E em 2002 recebe uma franquia da NBA que vinha de Charlotte Hornets. Então, em 2002, essa franquia nasce como New Orleans Hornets. E aí, Charlotte, como a gente já explicou na origem dos nomes da Conferência Leste, Charlotte ganha uma nova franquia e que passa a ser Charlotte Bobcats. New Orleans Hornets vive até 2012. 10 anos depois, né, de nascer como New Orleans Hornets, os dirigentes acharam que estava na hora de ter um nome que tivesse mais relação com a cidade, com a região, e é aí que nasce o Pelicans, que significa pelicanos. Pelicano é a ave símbolo do estado de Louisiana, que é o estado onde fica New Orleans. Isso foi em 2012 e nasce, portanto, o New Orleans Pelicans. E essa mudança possibilita a nova franquia de Charlotte, que era Bobcats, de retomar o nome, né, e voltar a ser Charlotte Hornets. Muda daqui, muda dali, mas foi assim que nasceu a franquia, o nome New Orleans Pelicans, os pelicanos de New Orleans. Oklahoma City Thunder, uma franquia que não nasceu em Oklahoma e não nasceu como Thunder, nasceu como Seattle Supersonics. Se você procurar aqui nas nossas playlists, você vai ver a história dos Supersonics, um dos times mais queridos, um time extinto mais querido da NBA. Você vai ver como foi
conturbada essa troca, nessa mudança de Seattle para Oklahoma City, que aconteceu em 2007. E aí nessa mudança há uma troca de cores, de símbolo e de nome. E adivinhe só, definiram através de um concurso. Nesse concurso foi definido o nome, foi escolhido o nome Thunder, que numa tradução livre significa trovão. Há quem diga que a região de Oklahoma, né, sofre com muitas chuvas, tempestades, raios e trovões, mas o nome também remete aí à força de um trovão. Oklahoma City Thunder. Phoenix Suns está aí outro time que teve o seu nome, adivinhe só, escolhido depois de um concurso. Em 1968, quando a franquia nasceu. A palavra Sun significa sol, Suns, sóis, e remete aí ao sol escaldante do Arizona. Só para destacar, diferente do pessoal lá de Dallas, né, que deu ingresso para o primeiro jogo apenas, quem sugeriu o nome Phoenix Suns, o vencedor, acabou levando ingressos para a primeira temporada inteira do recém-criado Phoenix Suns e mais uma bolada de $1.000. Adivinha só, mais um time que teve o seu nome escolhido depois de um concurso. Em 1970 nasce a franquia Portland Trail Blazers, porém o nome mais votado foi Pioneiros. Acontece que já existia um time universitário com esse nome, e aí ficou, a opção escolhida foi Trail Blazers. A expressão Trail Blazing, ela significa desbravadores de uma trilha, de uma mata desconhecida, e foi usada, né, a estratégia de marketing na época foi utilizada como o nascimento de uma nova descoberta no esporte, essa franquia de Portland. Sacramento Kings, os reis de Sacramento, que nem sempre estiveram em Sacramento e nem sempre foram reis. Essa história começa em 1945, quando a franquia nasceu em Rochester como Royals. Aí acontece a primeira mudança em 1957, a franquia vai para Cincinnati, mas mantém o nome, Cincinnati Royals. Depois, em 1972, uma nova mudança, e aí acontece a troca também do nome, né? A franquia vai para uma dupla de cidades, né? Kansas City / Omaha, e aí, lógico, num concurso, né? Porque a galera gosta de um concurso, é escolhido o nome Kings, e aí fica Omaha Kings, nome que é mantido quando, enfim, o time chega a Sacramento em 1985, e aí passa a ser, como a gente conhece hoje, os Reis de Sacramento, Sacramento Kings, um time que mudou bastante. San Antonio Spurs, um time também que tem muita torcida, tem muitos fãs aqui no Brasil, né? Essa história do San Antonio Spurs, que também passou por mudança, começa em 1973, quando a franquia do Dallas Chaparrals, que era um time da ABA, que a gente já falou aqui, né? American Basketball Association, que se uniu para a formação da NBA que a gente conhece hoje, essa franquia foi vendida para San Antonio. Então, em 1973, teríamos um time em San Antonio. E aí precisavam de um nome. O que eles fizeram? Exatamente, um concurso. Nesse concurso, o nome mais votado foi Aztecs. Só que esse já era o nome de um time do basquete universitário. Portanto, o nome que foi escolhido foi Spurs. A palavra Spurs significa esporas, que é aquele adereço, né, que os cowboys usam nas botas e que é muito utilizado, na verdade, nos rodeios, que é uma tradição de San Antonio. Utah Jazz, a gente já falou aqui nesse vídeo, quando falou sobre o nome do New Orleans Pelicans, que a cidade berço do Jazz é New Orleans. Portanto, faria mais sentido um time de New Orleans ter o nome Jazz. Tá começando a entender, né? Exatamente. A franquia do Utah Jazz nasce em New Orleans, em 1974. A mudança para Salt Lake City, no estado de Utah, só acontece em 1979. E aí resolveram manter o nome. E aí ficou Utah Jazz, como a gente conhece até hoje. É isso aí, galera, falamos, portanto, da origem, né, dos nomes das equipes, das franquias da Conferência Oeste da NBA. Se você não viu ainda o vídeo sobre os nomes da Conferência Leste, procura aqui na nossa playlist. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, aí procura a gente também nas redes sociais, tá? Live BSKT BR, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá lá, beleza? Valeu!